Aleluia, glória ao Senhor. Boa noite, irmãos, amigos. Nós queremos compartilhar com vocês mais um tópico do jornal Árvore da Vida. Amém? Esperamos que você dê o seu like, amém? Reforçando o nosso canal. Se você também puder cooperar conosco, enviando essa mensagem para um parente, um amigo, famílias, amém? Toda essa palavra que nós falamos toda semana, na terça-feira, na quinta-feira, é para edificação, amém? Nós fomos feitos por Deus, fomos criados por Deus para viver uma vida edificada, amém? Então, nessa edificação, nós dependemos totalmente de Deus. Nessa edificação, nós dependemos totalmente da direção de Deus. Nós, quando estamos aqui falando a palavra, o nosso coração é transmitir o que nós vivemos no nosso dia a dia, na nossa vida da igreja, na nossa vida familiar, amém? Deus tem nos ensinado a viver uma vida debaixo do seu encabeçamento. Deus tem nos ensinado a viver uma vida debaixo de restrições, amém? Então o título, o tópico dessa live significa sob a restrição. Amém? O título é Sob a Restrição. Engraçado que, humanamente falando, nós, ou mesmo todo ser humano, ele não gosta de viver uma vida restringida. Amém? Então, uma vida restringida, ela mexe com o nosso caráter. Por isso que nós, fora de Deus, fora da presença de Deus, nós não gostamos de viver uma vida sem restrição. Nós temos o exemplo do Senhor Jesus. Os 33 anos e meio que ele viveu aqui na terra, ele viveu uma vida restrita. Apóstolo Paulo também, quando tomou o caminho do Senhor, ele aprendeu também a viver essa vida restringida. Apóstolo Paulo aprendeu com o Senhor Jesus. E nós também, a igreja hoje, nós aprendemos com ele, com o apóstolo Paulo, através de suas cartas. Então nós devemos tomar o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, como nosso modelo. Em 2 Coríntios 10, 13 a 15, podemos ler devagarzinho, amém? Você que está com a sua Bíblia, acompanha conosco. Diz assim o 13, nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Então existe um limite. O limite da esfera de ação que Deus demarcou para cada um de nós. Amém? Ó Senhor Jesus. E o versículo 14 diz assim, porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Aleluia! Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. Então, tudo nesse universo existe limites. Deus limitou, correto?
Ali na criação, quando Deus criou ali em Gênesis capítulo 1, lá fala Deus separou, né? Luz e trevas. Ele separou no primeiro dia luz e trevas. Então a luz ela tem um limite de ação e as trevas também. Ele separou o quê? O firmamento separando as águas de cima e as águas de baixo. No terceiro dia ele separou terra e mar. Então, hoje para nós vivermos a vida da igreja, vivermos a vida cristã, nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós precisamos ver até onde eu posso ir, até onde eu posso me achegar. Amém? Tudo isso é para manter a ordem. Então esses três versículos que nós lemos, diz assim, ó, um princípio importantíssimo para o nosso serviço a Deus. Uma regra de ouro. Então é uma regra de ouro. O que é? Respeitar os limites que Deus demarcou e não os ultrapassar. Então nós devemos o quê? Respeitar. Devemos permanecer na esfera de atuação que Ele nos determinou e desempenhá-la bem. Amém? Então, no nosso viver da igreja, Deus concedeu para nós, para cada um de nós, uma esfera de atuação. Então, tudo é determinado por Ele. Por isso que nós devemos desempenhar bem. Amém? Ó Senhor Jesus, Deus concedeu dons segundo a capacidade de cada um. Em seu corpo, Ele coordenou, dando a cada um diferentes funções. É igual ao nosso corpo físico. Cada membro, ele tem uma função. Amém? Então, para que haja uma boa coordenação, cada membro dentro de sua função. Então, são diferentes dons. Nós temos a mão para pegar, nós temos os pés para andar, as pernas. Amém? Temos a sobrancelha. Então, cada dom no corpo, cada membro tem a sua função. Os dentes, os ouvidos. Olha para você ver como é que tudo na experiência fica em ordem. Amém? Porque Deus criou-nos de uma maneira muito perfeita. Em 1 Coríntios capítulo 12, de 1 a 18, podemos ler esses versículos. 1 Coríntios 12, de 1 a 18. Olha aqui. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Amém? Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Aí o versículo 4 diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Aleluia! E há também diversidade nos serviços ou nas operações,
mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. Amém, Senhor Jesus. Agora vamos ler a partir do versículo 12, por causa do tempo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então são muitos membros. A igreja são muitos membros, mas é um só corpo. Olha o versículo 13, que rico. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. No original é assim, para dentro de um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, nesse corpo, ele tem, o Espírito é que coordena esse corpo. O Espírito está no nosso espírito. Aí fala do pé, no versículo 15, né? Se disser o pé. Depois do 16 fala, se o ouvido disser. Está vendo? Cada membro em sua função. Porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Olha o versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Ó Senhor Jesus. Então, é muito importante nós aprendermos a viver a vida da igreja e saber qual é a minha função no corpo. Amém? Cada membro precisa estar diante do Senhor para ser iluminado pelo Senhor, para ele ver aonde e qual é a função dele no corpo de Cristo. Ao versículo 26, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. 27, ora vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Aí ele fala do versículo 28, né? A uns Deus estabeleceu na igreja, tá vendo? É Deus quem estabelece. Aqui fala o apóstolo, profetas, mestres, operadores de milagres. Tá vendo? Tem irmãos e irmãs que têm dons de curar, irmãos que têm o dom de socorrer, socorros, governos, amém? Variedade de línguas. Mas nem todos são apóstolos, nem todos são profetas. Ó Senhor Jesus. Então, Paulo fala aqui no final do versículo 31, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Aí se você for ver a resposta, os melhores dons estão no capítulo 13, que fala do amor. Então, tudo que nós fizermos na vida da igreja, em relação ao cuidado das pessoas, socorrendo as pessoas, falando a palavra, cuidando, aí tem irmãos que cuidam da segurança, tem irmãos e irmãs que cuidam da recepção, amém? Tem o serviço de criança, tem o serviço das mulheres. Então tudo precisa ser feito debaixo de uma coordenação. Nós não podemos fugir da restrição. Amém? Aquele que tem um encargo, que Deus concedeu o encargo de cuidar da segurança, não é que ele é melhor que os irmãos que estão na recepção. Aqueles que têm o encargo de cuidar da palavra, de falar a palavra, ele não é melhor de um irmão que às vezes vem trazer um copo d'água aqui para o profeta falar. Então, na realidade, o corpo de Cristo é igual ao nosso corpo. Precisamos cuidar bem dele. É ou não é?
Estava tendo comunhão com o irmão Tiago aqui, a gente vendo que o caminho é cuidar bem do corpo. Amém? Porque são muitos inimigos que vêm para perturbar-nos, para trazer dano, não é isso? Hoje nós estamos vivendo aí essa pandemia, é um grande inimigo. Por isso nós precisamos de uma boa saúde para combater esse vírus, criar imunidade. A gente precisa ser fortalecido, tomar bastante água, alimentos saudáveis. Amém? Então, é muito bom viver a vida da igreja. Por isso que Paulo fala, precisamos do amor. Amém? Vamos amar os irmãos que estão na nossa frente. Vamos amar os irmãos que estão coordenando conosco. Porque na vida da igreja não tem quem é melhor do que o outro. Não há disputa, correto? Nosso irmão que está na nossa frente tem falado para nós, Pedro Dong, nós não podemos voltar ao passado, correto? Porque nós precisamos cooperar com a volta do Senhor hoje. Amém? Então vamos viver essa vida de corpo maravilhosa. Ó Senhor Jesus. Tem uma frase aqui que diz assim, ó, jamais devemos ir além da medida que Deus nos deu. Qual que é a medida que Deus deu para você na vida da igreja? Você não pode ir além. Deus te concedeu. Igual a medida da boca. A medida da boca, a função dela é falar. Ela não pode querer falar e andar no mesmo tempo. Ou pegar. A função da boca é falar. A função do ouvido é ouvir. Cada membro no seu lugarzinho, haverá aqui uma boa coordenação entre nós. Amém? Por isso, sempre o Senhor tem mostrado para mim cuidar do meu coração. Na vida da igreja não há disputa. Quem é o primeiro, quem é o melhor, quem é o mais capaz, não. Toda capacidade nossa, Paulo fala, vem de Deus. Toda a sua capacidade, o dom que você tem, talvez você tenha uma voz bonita para cantar, é para Deus. Essa voz bonita é para cantar, para servir na vida da igreja, servir o corpo. Ó Senhor Jesus. Então, aqui eu vou repetir. Jamais devemos ir além da medida que Deus nos deu. Pois pode trazer, olha só, é muito sério. Pois pode trazer confusão e mau funcionamento ao corpo de Cristo. Está vendo? Aonde eu me coloco fora do limite que Deus me concebeu. Eu vou atrapalhar. Eu preciso respeitar a função de cada membro e crer que ele é capaz, porque a capacidade vem de Deus. Amém? Tem um outro ponto que eu quero compartilhar com vocês aqui. No Antigo Testamento, temos um registro de um evento que mostra os princípios acima aplicados. Então, esses pontos que eu falei, no Antigo Testamento, nós temos um registro de um evento que mostra os princípios. Amém? Em 2 Reis, Senhor Jesus. Segunda Reis 23, de 1 a 3. Amém? Aqui mostra que Josias era um rei e ele renova a aliança dele ante o Senhor.
Então deu ordem o rei e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. Amém? O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. Então aqui mostra a celebração da Páscoa no tempo do rei Josias, que foi a maior celebração da Páscoa até então ocorrida na história do povo de Israel. Está vendo? Foi um grande evento. E o povo de Israel, no Velho Testamento, eles comemoravam a celebração da Páscoa. A Páscoa é a comemoração da saída do povo do Egito. A saída do povo da escravidão, a libertação do povo da escravidão. Amém? Então eles celebravam essa festa, essa festa. Então, aqui mostra que foi a maior celebração na época de Josias, até então ocorrida na história do povo de Israel. Agora aqui, quais as razões que a fizeram ser tão marcantes? O que marcou na história do povo de Israel? Foi tão marcante. O que marcou? Quais as razões? Ó Senhor Jesus, agora nós vamos ler 2 Crônicas 35, de 1 a 18, amém? Nós não vamos ler todos os versículos por causa do tempo, mas espero que os irmãos em casa entrem para você entender o que é a Páscoa, como funcionava, amém? Então aqui diz assim, ó, essa fala da história, nós vamos continuar falando da história do povo, né? Celebrando a Páscoa do Senhor no tempo do rei Josias. Eu falei que foi a maior celebração da Páscoa até então ocorrida na história do povo de Israel. Amém? Então o versículo 2, nós vamos ler o versículo 2. De 2 Crônicas 35, 2. Estabeleceu o sacerdote nos seus cargos. Está vendo? Então o sacerdote estabeleceu em seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor. Que maravilha, né? Esse é o encorajamento daqueles irmãos que estão na nossa frente. Nós temos observado que os irmãos que estão na nossa frente, o coração deles é nos animar, é tirar de nós todo o desânimo. É isso? Então, o que é animar? Animar é você fazer as coisas, edificar a igreja, pregar o evangelho, falar do amor de Cristo com entusiasmo. Animado, uma pessoa animada, é uma pessoa entusiasmada. Então, tudo que nós fizermos para Deus, nós devemos fazer com entusiasmo. Então, aqui a parte A fala assim: cada um estava no devido lugar, respeitando sua esfera de ação. O B, eu já falei, todos estavam animados e motivados a servir a Deus. Meu irmão, minha irmã, não perca a motivação. O irmão que perde
Uma irmã que perde a motivação de servir ao Senhor. Ele fica triste, ele fica desanimado. Amém? Então o Senhor está nos chamando para servir a Ele com ânimo, com entusiasmo. Amém? O versículo 3. Olha só. Para você ser uma pessoa animada, nós vamos ler aqui, ó. Disse aos levitas que ensinavam todo Israel e estavam consagrados ao Senhor. Está vendo? Então o caminho. Por que às vezes você está desanimado? Por que você perde o ânimo? Você perde a força? Você perde a graça? A motivação na vida da igreja? Porque tem uma razão. Você não está vivendo uma vida consagrada. Uma vida consagrada é uma vida santificada. Uma vida consagrada é uma vida que depende do Senhor. Amém? Você já acorda de manhã, abriu os olhos, você já coloca a mente em Deus. Você já volta sua mente para Deus. Então nós precisamos viver uma vida consagrada. Aí continua o versículo. Ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não tereis essa carga aos ombros. Servi, pois, ao Senhor vosso Deus e ao seu povo de Israel. Ó Senhor Jesus. Vamos pular agora para o versículo 10. 10. Olha só. Assim se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes nos seus lugares, e também os levitas pelos seus turnos, segundo o mandado do rei. Está vendo? Havia turnos para o serviço. Havia turnos. O versículo 15. Os cantores, filho de Asaf, estavam aonde? Nos seus lugares. Está vendo? Aqui não mostra que eles estavam no lugar de outro. Eles estavam nos seus lugares. Segundo o mandado de Davi, olha só. Está vendo como é que é importante a liderança? Segundo o mandado de Davi, de Asaf e de Emã e de Gedutum, vidente do rei, como também os porteiros a cada porta. Então, em cada porta do templo, os porteiros estavam em cada porta. Que maravilha, que ordem maravilhosa, né, meu irmão? Os cantores nos seus lugares, os porteiros a cada porta, não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Está vendo? Você cumpre o seu ministério. Você tem o seu ministério. Talvez ainda ele não se tornou um ministério, mas você exercitando o dom de servir na portaria, na segurança, na palavra, esse dom, ele vai desenvolvendo pouco a pouco e vai se tornar o seu ministério. Então, tudo que Deus faz é para a edificação. Ninguém precisava desviar-se do seu ministério para realizar outro. O resultado, agora tem um resultado, está vendo? Onde há ordem, aonde há encabeçamento, aonde há direção, aonde há liderança, tem um resultado. Olha como é que é bom para nós viver uma vida, irmãos e irmãs, debaixo de restrição. O velho homem não gosta de ser restringido. Por isso nós temos que trazer o nosso velho homem para o Espírito, para nos coordenarmos com aqueles que estão na nossa frente, que são os sacerdotes. Amém? Então o resultado não poderia ser outro.
senão o quê? Alegria e edificação. Então, quando você faz as coisas diante do Senhor, dependendo dos irmãos, sendo obediente, irmão, irmãs, precisamos aprender a ser obediente. Uma pessoa obediente, ela tem paz e alegria naquilo que ele faz. Aonde você for, você é uma pessoa cheia de paz. Amém? É o versículo 18 aqui, ó. Podemos ler, ó. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde o dia do profeta Samuel, está vendo, ó? E nenhum dos reis de Israel celebrou a tal Páscoa, como a que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas, e todo Judá e Israel, que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém. Maravilha, né? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos e irmãs, se é possível, isso precisa se tornar uma realidade na vida da igreja. Amém? Esse falar, esse contexto que eu compartilhei com os irmãos, precisa ser uma realidade em nosso viver individual e também em nosso viver da igreja. Se aprendermos a viver sob a restrição divina, o que vai ocorrer? O crescimento espiritual. A vida de Deus vai aumentar em você. Se você aprender a viver debaixo da restrição. Por isso que a Bíblia fala que o caminho é estreito. É restrito. Então, se você aprende a viver debaixo da restrição, a vida de Deus, ela vai crescer, ela vai aumentar dentro de você. Você vai ser uma pessoa cheia de Deus. Amém? Então vamos aprender a viver debaixo de tal restrição. Vamos ler o último versículo aqui, João 21, 18, Evangelho. Ó Senhor Jesus, 21, 18. Jesus falando aqui, olha que maravilha. Eu gosto quando Jesus fala, e sempre está repetindo, em verdade te digo. Em verdade te digo. Quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, vamos tirar essa palavra velho. Quando, porém, fores maduro, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Somente uma pessoa crescida em vida, somente uma pessoa madura, quebrantada, ele se permite ser levado. Ele aceita as disciplinas, ele é manso, ele se permite ser conduzido. Mas quando você é mais novo, uma pessoa mais jovem, eu já fui mais jovem, eu lembro da minha experiência. Era difícil eu me coordenar com os irmãos, porque eu era muito jovem, imaturo. Mas com o tempo Deus vai trabalhando, Ele veio trabalhando em mim, e pouco a pouco, ainda não aprendi, ainda não amadureci. Mas eu chego lá, amém? Que eu quero ser vencedor. Então Pedro era esse tipo de pessoa. Pedro, ele era muito, ele colocava o nariz dele, ele se colocava, ele era muito intruso, ele era muito forte no seu natural. Aí o Senhor Jesus, pouco a pouco, foi trabalhando na humanidade de Pedro. Então, atingindo
Isso é um exemplo para nós. O Pedro é um exemplo para nós. Ele aprendeu a ser levado para caminhos que, às vezes, humanamente falando, ele não permitiria ir. Amém? Então, atingindo a maturidade, não agimos de acordo com o que queremos. Vou ler de novo. Atingindo a maturidade, não agimos de acordo com o que queremos, mas estendemos as mãos e permitimos ser conduzido. Leva tempo. Leva tempo, vai levar tempo para nós ganharmos essa experiência de ser levado, de aprender a ser conduzido, aprender a ouvir as pessoas. Quão dificuldade é para muitos irmãos e irmãs ouvirem. Principalmente a maior dificuldade do ser humano, do homem caído, é ouvir uma palavra não. É ou não é? Por isso, vamos permitir que a vida de Deus cresça em nós. Vamos invocar mais o nome do Senhor. Vamos aprender a nos esvaziar. Amém? Ó Senhor Jesus. Então vamos praticar esses princípios. Nosso serviço a Deus será aprazível a Deus e segundo a sua vontade. Amém? Então que o nosso serviço a Deus seja aprazível a Ele, que possa satisfazer a Ele. Amém? Aprendendo a viver debaixo de restrições. Amém? Eu estou parando agora, mas eu vou fazer uma oração para você. Amém? Para a sua família, para a sua casa. Precisamos de muita paz. Amém? Você que está em casa, está angustiado. Não fica angustiado. Leia a Bíblia. Leia a palavra. Canta hinos. Ouve bons hinos para te estimular. Amém? Não vamos entrar nessa situação que nós estamos vivendo hoje, tão triste. Amém? Vamos aprender. É uma situação que vai passar pouco a pouco. Vamos aprender a depender do Senhor. Porque só o Senhor é a sua paz. Só Ele pode fortalecer o seu interior, trazer alegria para o seu coração. Amém? Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa palavra. Senhor, nós falamos uma palavra forte. Não é fácil, Senhor, viver uma vida debaixo de restrição. Senhor, nos ensina, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser humilde. Nos ajuda, Senhor, a nos humilhar, nos esvaziar. Nos tira do velho homem. O velho homem, Senhor, ele é contra ti. O velho homem gosta de ser desobediente, obstinado, presunçoso, orgulhoso. Ó Senhor Jesus, nos salva do velho homem. Leva-nos a colocar a mente no Espírito. Oramos pelas famílias, os casais, os jovens. Oramos por aqueles que estão angustiados agora. Liberta-os de toda angústia, toda tristeza, toda insegurança. Liberta agora, Senhor. Em nome de Jesus, no poder da ressurreição, liberta esses que estão entristecidos agora, inseguros, aqueles que estão acamados, estão doentes, mesmo aqueles que estão entubados, Senhor. Livra-os, Senhor. Dê oportunidade a eles de conhecer a Tua palavra. Abençoa os hospitais. Senhor, aumenta a quantidade de pessoas para ser recebida ali nos hospitais. Muda a situação em cada hospital, Senhor. Tudo que está ocorrendo nos hospitais. Senhor, esse colapso. Vira o jogo, Senhor. Quebra essas barreiras. Abençoa os médicos também. Os enfermeiros, as enfermeiras que estão ali desgastando, Senhor. Ó Senhor Jesus. Sustenta a saúde dos nossos médicos. E enfermeiros e enfermeiras.
Ó Senhor Jesus, cuida de nós também no nosso dia a dia. Leva-nos a depender do Senhor. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Boa noite. Fica na paz. Amém.